Boa noite a todos. Hoje daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo da Revista Espírita, sempre incentivando as pessoas a lerem a revista, porque o número de artigos são bastante extensos, não dá para nós trazermos mais do que 3 ou 4 aqui ou até 2 por trimestre, conforme o tamanho do artigo. Esse primeiro trimestre, então, nós começamos no quarto ano, fizemos 58, 59, 60, e agora estamos em 61. É muito aprendizado, muitas coisas novas que nós vamos ver até hoje mesmo, coisas que não pensávamos que pudesse ser dessa forma. Então, é um aprendizado muito importante. Então, nesse trimestre, primeiro trimestre de 1861, são 32 artigos. Então, a gente sempre está incentivando quem não tem essa revista física, né, o próprio papel, buscar baixar essa revista. Tanto tem no site da Federação Espírita Brasileira, no Kardec Mídia, tem também na Biblioteca Virtual Espírita. Então, vamos começar. Então, artigos utilizados nas obras básicas. O artigo Conversas Familiares de Além-Túmulo, o Suicídio de um Ateu, de fevereiro de 1861. Então, esse artigo, Kardec colocou no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5º, Suicidas, item Um Ateu. Quando nós estudamos o Céu e Inferno, nós vimos essa evocação desse espírito. Também um artigo de dissertações espíritas, como nós falamos, a partir de 1859, aumentou demais o número de dissertações assim, espontâneas, sem ser evocadas. Então, A Voz do Anjo Guardião, Scheinen, e nós vamos trazer no próximo trimestre um artigo que detalha melhor esse espírito, que foi colocado por Kardec no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item sobre médiuns, mensagem 10, Scheinen. Então, o primeiro artigo que nós vamos tratar hoje foi do lançamento do Livro dos Médiuns, né? Esse artigo está em janeiro de 1861. Então, o que Kardec falou sobre isso? Muito importante. Essa obra, anunciada há muito tempo, mas cuja publicação foi retardada pela sua importância, aparecerá de 5 a 10 de janeiro na casa dos senhores Didier e Cia, livreiros editores. Ela forma o complemento de O Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo, como o primeiro contém a sua parte filosófica. Como sempre estamos falando, Kardec não para. Então, nós vamos ver nos próximos trimestres diversos artigos, principalmente de Erasto, que Kardec, em dezembro, no último mês desse ano 1861, na Revista Espírita, ele já fala da segunda edição desse Livro dos Médiuns, onde ele vem colocar muitas explicações, muitas dissertações dos espíritos, principalmente desse espírito Erasto. Então, era uma máquina de trabalhar mesmo Kardec. Procuramos nesse trabalho, continua Kardec, fruto de uma longa experiência de laboriosos estudos, esclarecer todas as questões que se prendem à prática das manifestações. Ele contém, segundo os espíritos, a explicação teórica dos diversos fenômenos e das condições nos quais se podem produzir. Mas a parte concernente ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade foi, sobretudo, de nossa parte, o objeto de uma atenção toda especial. Então, Kardec colocou
destacou bastante essa parte de desenvolvimento e o exercício da mediunidade no Livro dos Médiuns, que foi dado pelo nosso diretor de doutrina, Donizete, já há bastante tempo, há mais de 10 anos, ele dá o curso do Livro dos Médiuns às quartas-feiras, antes presencial, hoje virtual, no Grupo Espírita Jesus de Nazaré. O espiritismo experimental está cercado de muito mais dificuldades do que se crê geralmente. E os escolhos que aí se encontram são numerosos. É o que causa tantas decepções entre aqueles que dele se ocupam sem terem a experiência e os conhecimentos necessários. Então, nós vamos ver daqui a pouco no outro artigo, mas vamos já começar falando nesse, da importância dos participantes de reunião mediúnica estudarem, porque isso já está melhorando, mas havia uma reclamação em quase todas as casas espíritas de que os participantes de reunião mediúnica achavam que não precisavam mais estudar. O que eles sabiam de espiritismo era suficiente para que eles participassem de reuniões mediúnicas. Mas Kardec vem reforçar essa necessidade. Nosso objetivo foi de premunir contra esses escolhos, que não são sempre sem inconvenientes, para quem se aventura com imprudência sobre esse terreno novo. Não poderíamos negligenciar um ponto tão capital, e o tratamos com um cuidado igual à sua importância. Os inconvenientes nascem, quase sempre, da leviandade com que se trata uma questão tão séria. Os espíritos, quaisquer que sejam, são as almas daqueles que viveram, e no meio dos quais estaremos. Infalivelmente, de um instante para o outro. Todas as manifestações espíritas, inteligentes ou outras, que são as manifestações físicas, têm, pois, por objeto nos colocar em relações com essas mesmas almas. Se respeitamos seus restos mortais, com mais forte razão devemos respeitar o ser inteligente que sobreviveu. Então, nós não respeitamos os túmulos, por exemplo, a hora do enterro, o velório, ali está o corpo e nós temos um respeito. Então, da mesma forma, há que se ter um respeito muito grande se tratar com as almas desencarnadas, ou seja, com os espíritos. É muito importante o cuidado, é muito importante usar de compaixão, de caridade, de compreensão ao conversar com um espírito. Então, vamos voltar. Os seus restos mortais, com mais forte razão, devemos respeitar o ser inteligente que sobreviveu e que lhe é a verdadeira individualidade, é seu eu. Se fazer um jogo das manifestações é faltar com esse respeito, que reclamaremos, talvez para nós mesmos amanhã, e que jamais se viola impunemente. Então, quem vai entrar em contato com os espíritos por uma curiosidade ou com intenções puramente materiais, ele está desrespeitando aquele espírito. Então, Kardec fala, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós podemos também passar por uma situação dessa. Então, é bom a gente ter bastante cuidado. O primeiro momento da curiosidade causada por esses fenômenos estranhos passou. Então, foi o momento das mesas girantes, onde havia como se fosse uma festa aqui. Hoje, que se lhe conhece a fonte, guardemos-nos de profaná-la com divertimentos inoportunos. Esforcemo-nos para neles aurir o ensinamento próprio, para assegurar a nossa felicidade futura. O campo é bastante vasto e o objetivo bastante importante para cativar nossa atenção. É para fazer o espiritismo entrar nesse caminho sério que os nossos esforços tenderam até esse dia. Se essa nova obra, em fazendo melhor compreendido ainda,
pode contribuir para impedir de desviá-lo de sua destinação providencial, estaremos largamente pagos pelos nossos cuidados e nossas vigílias. Esse trabalho, não o dissimulamos, levantará mais de uma crítica de parte daqueles a quem constrange severidade dos princípios e daqueles que, vendo a coisa de um outro ponto de vista, já nos acusam de querer fazer escola no Espiritismo. Se fazer escola é procurar nessa ciência um objetivo útil e aproveitável para a humanidade, teremos motivo para nos lisonjearmos com essa censura. Mas uma tal escola não tem necessidade de outro chefe, senão do bom senso das massas e da sabedoria dos bons espíritos, que a criariam sem nós. Por isso, declinamos a honra de tê-lo fundado. Felizes nós mesmos em nos alinhar sob a sua bandeira, em não aspirando senão ao modesto título de propagador. Se lhe fosse necessário o nome, escreveríamos em seu frontispício: Escola do Espiritismo Moral e Filosófico. E para ela convidaríamos todos aqueles que têm necessidade de esperanças e consolação. Então, nós podemos ver nessa comunicação de Kardec da importância do estudo do Livro dos Médiuns, não é? Então, é uma situação onde um contato com o mundo espiritual deixa de ser uma brincadeira, deixa de ser uma curiosidade e passa a ser um estudo e passa a ser uma compreensão do mundo espiritual e também uma ajuda àqueles que no mundo espiritual dela precisam. Então, é muito importante esse estudo. E nessa esteira, no mês seguinte, fevereiro de 1861, Kardec coloca um outro artigo chamado Penúria de Médiuns. O que ele vai falar aqui? Da dificuldade de obter-se para uma reunião mediúnica médios ostensivos, porque médios todos somos, mas médios ostensivos, aqueles que têm mais facilidade no contato com o mundo espiritual. Então, isso daí, o Grupo Espírita Jesus Nazaré, das poucas casas que eu conheço, ele é uma das casas que mais tem médio ostensivo. Então, tem reuniões mediúnicas na segunda, na quarta, na sexta, tem dia que tem 2 ou 3 reuniões mediúnicas, e sempre com bastante médios ostensivos. Isso daí parece ser uma coisa normal nas casas, não é. Por exemplo, em uma outra casa que eu participo, que desde quando começou, que é a comunidade Eurípides Barçanufo, é muito difícil aparecer nas reuniões médios ostensivos. Então, quando não tem médios ostensivos, é uma dificuldade, porque, por exemplo, se tem 2 médios ostensivos numa reunião, se os 2 faltam, não vai ter comunicação. Então, é sobre isso que Kardec vai falar nesse artigo. Então, ele começa assim: embora aparecido há pouco tempo, o Livro dos Médiuns já provoca em suas várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas, como aconselhamos fazê-lo. Mas nos escreve que estão detidos pela penúria de médiuns. Por isso, cremos dever dar alguns conselhos sobre os meios de supri-la. Um médium, e sobretudo um bom médium, sem contradito, é um dos elementos essenciais de toda assembleia que se ocupa de espiritismo. Mas estar-se-ia em erro, crendo-se que na sua falta não há nada a fazer senão cruzar os braços e suspender a sessão.
Não partilhamos de nenhum modo a opinião de uma pessoa que comparou uma sessão espírita sem médium a um concerto sem músicos. Há, em nossa opinião, uma comparação muito mais justa. É a do Instituto de todas as sociedades sábias que sabem utilizar o seu tempo sem ter constantemente diante deles os meios de experimentação. Vai-se ao concerto para ouvir a música. É, pois, evidente que se os músicos estão ausentes, falta o objetivo. Mas numa reunião se vai, ou pelo menos se deve ir, para se instruir. A questão é saber se pode fazê-lo sem médium. Seguramente, para aqueles que vão a essas espécies de reuniões com o único objetivo de ver os efeitos, o médium é tão indispensável quanto o músico no concerto. Mas para aqueles que procuram, antes de tudo, a instrução, que querem aprofundar as diversas partes da ciência, na falta do instrumento experimentador, tem mais de um meio para supri-lo, é o que vamos explicar. Diremos primeiro que se os médios são comuns, os bons médios, na verdadeira acepção da palavra, são raros. A experiência prova cada dia que não basta possuir a faculdade mediúnica para ter boas comunicações. Vale mais, pois, abster-se de um instrumento do que tê-lo defeituoso. Certamente, para aqueles que, nas comunicações, procuram o fato do que é a qualidade e que o assistem para se distraírem do que para se esclarecerem, a escolha do médium é bastante indiferente. Por outro lado, os melhores médiuns estão sujeitos a intermitências mais ou menos longas, durante as quais a suspensão total ou parcial da faculdade medianímica. É interessante, muitas vezes, os espíritos... Eu vi uma situação uma vez, na comunidade de Euris Parsanufo, que era uma reunião assim, de bastante médiums iniciantes, com um médium mais, já mais melhor preparado. Mas as comunicações vinham tudo com ele. Então, as outras médiums iniciantes acabavam não dando comunicação. Aí, um dia, eu lembro que ele falou assim, não está vindo nada na minha mente. Elas deram uma, deram tudo. Na segunda semana, a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Ficou claro para mim que estava participando da reunião. Era necessário que as outras médios começassem a receber também comunicações. Então, como havia já, por parte da diretora do trabalho, vamos dizer assim, já estava mais acostumada com aquele médium, ficava quase que exclusivamente as comunicações através dele. Então, o que a equipe espiritual fez? Cortou as comunicações por parte dele. Então, aí as outras médias mais novas, e eram boas médias, trabalharam lá por muito tempo na reunião mediúnica, começaram a ter comunicações. Então, a equipe espiritual também, ela cuida disso. Quando nós não cuidamos do lado de cá, porque o bom é nós cuidarmos, né? Nós não podemos passar tudo na mão dos espíritos. Mas se nós não cuidarmos de uma forma mais rápida, mais prática, eles o fazem. Vê-se, pois, que, a menos que possam ser substituídos, seria deplorável que, em semelhante caso, se estivesse obrigado a interromper o trabalho. O ensino fundamental que se vem procurar nas reuniões espíritas sérias, sem dúvida, é dado pelos espíritos. Mas que fruto um aluno retiraria das lições do mais hábil professor se de sua parte não trabalhasse, se não meditasse no que ouviu? Nas assembleias espíritas, os espíritos preenchem dois papéis. Um são os professores que desenvolvem os princípios da ciência, elucidam os pontos duvidosos, ensinam, sobretudo, as leis da verdadeira moral. Os outros são sujeitos de observação e de estudo, que servem de aplicação. Dada a lição, sua tarefa termina e a nossa começa, a de trabalhar sobre o que nos foi ensinado.
a fim de aprender de melhor agarrar-lhe o sentido e a importância. É o fim de nos deixar o ócio de fazer o nosso dever que os espíritos suspendem algumas vezes as comunicações. Ele está falando o seguinte, ó, uma reunião mediúnica é altamente instrutiva, ainda que aparentemente não tivessem ali comunicações instrutivas de espíritos superiores que viessem trazer conhecimentos novos. Mas, mesmo no caso de atendimento de espíritos sofredores, de espíritos desequilibrados, há muito aprendizado ali, que é o seguinte, é a consequência que os espíritos estão sentindo no lado espiritual de vivências como encarnados. Então, é muito importante o aprendizado, é muito importante a reflexão da nossa vida em relação ao que aqueles espíritos mostram, né? Na ausência de médiuns, uma reunião que se propõe outra coisa além de ver manobrar um lápis, tem 1000 meios de utilizar o seu tempo de maneira proveitosa. Limitamos a indicar sumariamente alguns. Primeiro, reler e comentar antigas comunicações, da quais um estudo mais aprofundado fará melhor apreciar o valor. Então, nas comunicações psicográficas, onde se escreve, é mais fácil isso, né? Porque na comunicação psicofônica, onde o médium fala, você pode até lembrar, mas vai perder, a menos que seja gravada, né? Vai perder muito. Mas na comunicação psicográfica, dá para você reler, dá para você estudar aquelas comunicações. Segundo, contar os fatos que se tem conhecimento, discuti-los, comentá-los, explicá-los pela lei da ciência espírita, examinando-lhe a possibilidade ou a impossibilidade. Terceiro, ler, comentar e desenvolver cada artigo de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, assim como todas as obras sobre o Espiritismo. Então, a importância, vamos voltar que já falamos no Livro dos Médiuns, a importância do estudo para quem participa em reunião mediúnica. O estudo tem que ser constante. Por mais que a pessoa já tenha estudado, é sempre um olhar novo, uma procura de cada idade nossa. Nós vamos ler, vamos dizer que nós já vimos o Livro dos Espíritos, já com 18 anos. Quando a gente ver com 25 anos, nós vamos ver com outros olhos, com 40 com outros, com 60 com outros. Nós estaremos em outras fases de nossa vida. Então é importante nós não pararmos de estudar. Eu lembro que numa comunicação há mais ou menos uns 3 anos, se manifestou um espírito que ele falou que chegou no plano espiritual e ele já queria trabalhar mais ou menos igual o André Luiz, assim. Aí foi perguntado a ele, essa comunicação foi lá no Jesus Nazaré, você já estudou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns? Ele falou, não estudei. Então, não tem jeito de você começar a trabalhar aqui sem estudar isso. Primeiro você vai estudar. Então, ele falou assim, gente, estuda aqui ainda como encarnado, que vocês vão ter que estudar depois como desencarnado, vocês vão perder tempo aqui. E não é só essa questão, é uma questão de aproveitar na própria vivência. E ele falou também, para discutir os diversos sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritos, recomendamos a esse respeito a obra do senhor de Merville e do senhor Louis Figer. Então, quem que é esse Figer, Guilherme Louis Figer? Foi um jornalista e cientista francês que fez grande sucesso na França devido a seus livros e artigos que buscavam tornar a ciência acessível para públicos mais amplos, ou seja, nos Estados Unidos tem muito isso, tem uma série que passa isso, aqui no Brasil também teve, de professores ensinando a ciência de forma muito mais simples. Então, para que nós conheçamos a parte científica também. E Jules de Merville, que é um escritor erudito, iluminista e médium. Ele é autor de inúmeras obras sobre espiritualismo. Ele desempenhou um grande papel na divulgação da história da Casa Mal Assombrada
de se devide. Mas hoje, graças a Deus, graças ao esforço, principalmente do Chico, nós temos uma imensa quantidade de livros muito bons. Então, no dia que não tiver médium, é sentar, pega lá Domínios da Mediunidade, vamos estudar algum livro referente à mediunidade ou outro assunto das obras básicas, mas não ficarmos lamentando e não fazer nada no dia que não aparecer nenhum médium ostensivo. Agora, perguntas e problemas diversos, fevereiro de 2021. Para vocês verem, nós vamos passar uma situação agora. Kardec fala o seguinte: no mundo superior, como Júpiter, olha no mundo superior que Kardec perguntou, ele perguntou a São Luís. Então, no mundo superior, como Júpiter ou outro, o espírito encarnado tem a lembrança de suas existências passadas, como no estado errante? Se perguntasse para mim, antes de eu ler essa revista espírita, agora eu falei, tem. Eu falaria, tem. Por quê? Porque, na minha visão, esses espíritos no mundo igual a Júpiter, eles têm um corpo bem mais fluídico, eles estão em contato muito maior com o mundo espiritual, eles vão saber, vão se lembrar das últimas vidas. Mas vamos ver, eu vou fazer a pergunta de novo e a resposta. No mundo superior, como Júpiter ou outro, o espírito encarnado tem a lembrança de suas existências passadas, como no estado errante? Responde São Luís, não. Do momento em que o espírito reveste o envoltório material, ele perde a lembrança de suas existências anteriores. Mas Kardec sempre insiste. Entretanto, o envoltório corpóreo em Júpiter é muito pouco material, e por essa razão o espírito não é mais livre. Ele falou, sim, mas ele é o bastante para apagar no espírito a lembrança do passado. Kardec insiste. Então, os espíritos que habitam Júpiter, que se comunicaram conosco, se encontram naqueles momentos no estado de sono. Lembra que eles vinham comunicar-se aqui? E eles falavam de vidas anteriores. Então, eles estavam no estado de sono? Aí responde São Luís, certamente. Naquele mundo, o espírito, sendo muito mais elevado, compreende melhor Deus e o universo. Mas o seu passado é apagado no mesmo instante, porque tudo isso obscureceria sua inteligência. Ele não compreenderia mais a si mesmo. Seria o homem da África, ou da Europa, ou da América, ou da Terra, de Marte ou de Vênus. Não se lembraria mais. E é ele mesmo o homem de Júpiter, inteligente, superior, compreendendo Deus, eis tudo. Aí Kardec coloca essa nota para arrematar essa instrução de uma forma muito boa. Ele fala assim, se esquecimento do passado é necessário no mundo avançado, como é Júpiter, com mais razão deve ser-lo no nosso mundo material. Então, muitas vezes a gente tem essa questão de buscar saber o que foi em outras vidas. Há algumas situações que geralmente psiquiatras ou psicólogos trabalham da regressão, mas num ponto específico para trabalhar um problema que está afetando a pessoa nessa vida. Porque, de outra forma, o próprio ensino aí de São Luís mostra que seria não bom, né, fazê-lo. Assassinato do Sr. Poirçot, março de 1861. O mistério que cerca o ainda deplorável acontecimento fez nascer em muitas pessoas o pensamento de que, evocando o espírito da vítima, poderia-se chegar a conhecer a verdade. Numerosas cartas nos foram escritas a esse respeito, e como a questão repousa sobre um princípio de certa gravidade, cremos útil fazer a resposta a todos os nossos leitores. Então, o que aconteceu? Esse senhor Poirçot morreu. Então, muitas pessoas pediram para Kardec evocá-lo para falar quem que o tirou a vida, por quê, coisas desse tipo. Aqui no Brasil,
A gente via até no livro, naquele filme do Chico, né, que houve um momento em que o Chico trouxe uma carta de um jovem falando que o outro não tinha o assassinado, que teria sido um acidente. Então, muitas pessoas advogam que a justiça deveria utilizar essas comunicações como prova num processo criminal, por exemplo. Mas nós vamos ver que a opinião de São Luís diverge disso. Então, nós vamos ver por quê. Então, é importante a gente saber disso, que muitas vezes, baseado até na defesa que a gente faz da doutrina espírita, nós podemos defender uma coisa que a espiritualidade superior pensa diferente. É importante ver isso. Então, Kardec fala o seguinte: não fazendo do espiritismo um objeto de curiosidade, não pensamos em invocar o Senhor Poisot. Ao pedido insistente de um de nossos correspondentes, que tiveram uma comunicação dele, supostamente, que desejava saber por nós se era autêntica, pensamos fazê-la há alguns dias. Segundo o nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual. Então, foi o guia espiritual, não foi São Luís que respondeu, foi o guia espiritual de Kardec. Se essa evocação era possível e se era bem ele que se manifestou ao nosso correspondente. Eis as respostas que obtivemos. O senhor Poisot não pode responder ao vosso chamado. Ele não se comunicou com ninguém ainda. Deus o proíbe nesse momento. Então, a primeira dificuldade é essa. Você vê, um correspondente mandou, nós já recebemos uma comunicação dele, mas não era dele. Então, esse tipo de comunicação teria que ser muitíssimo analisada para ver se realmente era a pessoa. E muitas vezes você não vai conseguir essa certeza. Então, como que a justiça poderia aceitar uma comunicação dessa, onde você não tem essa certeza? É lógico, podia ter muitas evidências, tudo bem, mas seria a minoria das comunicações. Então, essa é a primeira dificuldade. Mas vamos continuar vendo que esse assunto traz muita coisa boa para a gente pensar sobre essa matéria, que é uma matéria atual sempre. Pode-se saber o motivo disso, ou seja, por que Deus proíbe no momento que ele se comunique? O Espírito falou sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes, que devem agir com total liberdade. Pronto. Então, nesse ponto, ele já coloca o maior. Então, a justiça deve ser feita no mundo com o conhecimento que se tem no mundo. Com o conhecimento que se tem no mundo. Trazer fatos que extrapolam que os juízes possam conhecer aqui no mundo já era uma influência não própria dentro da justiça humana. Mas Kardec ele não aceita qualquer resposta, ele continua sempre perguntando. Entretanto, ele diz, essas revelações, esclarecendo os juízes, poderiam algumas vezes poupar-lhes erros lamentáveis e mesmo irreparáveis. O Espírito responde o seguinte: não é porque esse meio que deve ser esclarecido, não é por esse meio que deve ser esclarecidos. Deus quer deixar-lhes a inteira responsabilidade pelos seus julgamentos, que é um aprendizado isso também. Como deixa cada homem a responsabilidade de seus atos. Não quer mais lhe poupar o trabalho das pesquisas, quanto não quer lhe tirar o mérito de tê-las feito. Lembra na última, acho que foi na última semana, não, já faz algumas semanas, que os espíritos falaram para Kardec: não entre nesse assunto por enquanto, porque devemos deixar os homens descobrir a parte científica por eles mesmos. Não, os espíritos não dão nada de graça do lado científico, porque é na procura das respostas que o homem vai desenvolver a inteligência. Então, da mesma forma, ele fala aqui no tocante à ciência jurídica. Mas Kardec continua. Mas na falta de informações suficientes, o culpado pode escapar à justiça.
Aí o Espírito responde: credes que ele escapa à justiça de Deus? Se deve ser atingido pela justiça dos homens, Deus saberá bem fazê-lo cair em suas mãos. Seja para o culpado, mas se o inocente for condenado, não seria um grande mal? O Espírito responde: Deus julga em última instância, e o inocente condenado injustamente pelos homens terá a sua reabilitação. Essa condenação, aliás, poderá ser para ele uma prova útil para seu adiantamento, mas algumas vezes também ela pode ser a justa punição de um crime da qual escapara numa outra existência. Então, olha que coisa bastante importante para a gente pensar, não é? Por isso que o estudo da Revista Espírita, ele traz coisas assim mais que refletem até na atualidade de hoje, porque eu mesmo desconhecia esse artigo, eu não lembrava de tê-lo lido. Então, quando eu li, eu falei, nossa, isso é igual aquela parte dos espíritos não lembrarem-se de outras vidas em Júpiter, também eu desconhecia. Então, a Revista Espírita, ela tem muitos artigos que trazem respostas que muitas vezes nós estamos procurando, vasculhando, pesquisando em tudo quanto é obra espírita e não achamos, e está na Revista Espírita. Então, é importante nós lermos a Revista Espírita, que ela vai nos trazer muitas coisas atuais, não é só a parte que acontecia lá na época de Kardec, mas mesmo as que aconteciam na época de Kardec, Kardec colocou dentro do âmbito da ciência, da filosofia, da religião, de forma que, estudando o que aconteceu lá, nós podemos ter respostas para as coisas que acontecem até hoje aqui na nossa Terra. Então, eu vou interromper, que já chegou a hora, hoje eu consegui acabar com 2 minutos de antecedência, e eu deixo agora para quem tiver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma sugestão, fiquem à vontade. Edson, Pois não, Donizete. enquanto o pessoal pensa um pouquinho, lá no começo da sua apresentação, quando Kardec estava falando sobre o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e ele se coloca na condição de apenas propagador do espiritismo. A gente deve considerar isso apenas uma manifestação da sua humildade. Porque quando nós vamos estudar o conjunto da obra, nós vamos ver que a participação de Kardec é fabulosa, em todos os aspectos. Na reunião das informações, como ele fez na Revista Espírita, na catalogação dos assuntos, na montagem da ordem didática dos livros, dos comentários que ele fez, da sabedoria das perguntas. Então, respeitamos a humildade do Kardec, que é um espírito evoluído, mas, para nós, Kardec é um grande missionário e deu uma contribuição importantíssima, eu acho que é fundamental, essencial, do conjunto da obra que hoje nós temos à nossa disposição. Concordo com você. Mas na superioridade dele também, Donizete, queria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Colocar-se assim ajudou demais, não é? Porque se transparecesse de qualquer forma essa grandiosidade que você mesmo aponta, poderia ser muito mais apedrejado, vamos dizer assim, porque daí é só da cabeça dele, não sei o quê, né? Então, essa modéstia própria dele ajudou demais o crescimento do espiritismo, não é assim? Podemos lembrar também que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era um homem famoso. Sim. Era um homem respeitado, um professor emérito, um pedagogo, tinha vários livros. O livro da gramática francesa era usado no ensino oficial da França. Então, primeiro, ele separou uma coisa da outra, né? Separou o professor
Pegou o codinome, né, de Allan Kardec, principalmente, né? Exatamente, né? Ele adotou o pseudônimo. Aliás, não é um pseudônimo, né? É o nome dele de outra De vida. outra vida, ela traz como druida, né, dona Zé? Isso, adotou Allan Kardec e atribuiu aos espíritos todos os ensinamentos que ele recebeu, ele e os outros, né, receberam da espiritualidade. Ótimo, isso mesmo. Eu quero falar um pouquinho. Eu quero te agradecer, primeiro o Edson e depois o Donizete. É tão bom sabê-los conhecer, porque eu queria falar mais ou menos isso, mas eu não tenho toda essa bagagem sua, Donizete. Que coisa boa. Também vi. E o tempo dele também, né? Ele com tanta atividade, com Nossa. tanto... Imagina fazer toda esse desmembramento de tudo na vida dele. O que ele não fazia o tempo dele render, né? Às vezes a gente reclama tanto por uma hora que estamos aqui. Olha, dona, isso daí os espíritos confiavam tanto no trabalho dele. Sim. Que, por exemplo, nós vamos ver na revista, quando já do terceiro trimestre de 1861, olha, ele publicou, nós vimos hoje, em janeiro, o Livro dos Médiuns. Esse espírito Erasto, me parece, pelo menos que eu entendi que fosse assim, porque tem algumas comunicações que ele assina com Timóteo, que era um discípulo de Paulo, e Paulo também tinha um discípulo chamado Erasto. Então, tem algumas obras que falam que esse Erasto era também discípulo de Paulo. Então, esse Erasto, no terceiro trimestre, se não me engano, foi em agosto, ele traz um monte de comunicações espontâneas para complementar o Livro dos Médiuns, não é um complemento pequenininho, não é 3, 4 folhas de Livro dos Médiuns, de cada capítulo, para deixar muito mais claro aquele ensinamento. Então, eles sabiam que, você viu, depois de... Kardec lançou em janeiro, em dezembro ele já falou, estamos lançando o segundo. A segunda edição, que é o que a gente, se eu não me engano, né, Donizete? Acho que é o que a gente estuda até hoje, né? Então, a importância, como o Donizete falou, dessa capacidade de Kardec de foco. E ele se dedicou esses 12 anos, ou acho que pode colocar 14 anos, né? Acho que quando começou, saiu em 57, mas acho que ele já estava trabalhando uns 2 anos antes. É importante a gente perceber a grandiosidade da obra, como você falou, Donato. E, por exemplo, nesse ano de 61, ele começou a visitar, foi em Lyon, foi em diversas cidades onde ele era recebido, ele divulgava, quer dizer, ele tinha ele continuou levando o espiritismo para um monte de cidades, aí naquelas cidades os jornais acabavam com ele, porque, né, você sempre vai encontrar crítica nas mudanças. Aí ele voltava, vai na revista espírita, respondia com uma... não fugindo do debate, mas com bastante... sem se perder nas respostas, sem atacar, somente mostrando. Então, a gente vê a grandiosidade, do jeito que você falou, viu, dona Ana? Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês dois. Nós temos que lembrar também o seguinte, ele trabalhava para viver. Isso. E tem mais essa. Outra coisa, a revista Espírita, ela foi publicada mensalmente durante 10 anos. Foi. De 68 a 69. Né? Ora, eu publico o Ação Espírita. Nós fazemos isso no computador, a gráfica faz isso em maquinários modernos. Né? A gente coloca isso facilmente no correio. Agora, imagine Kardec, em 1868 em diante, escrevendo a matéria em bico de pena. Sim. Não era nem lápis e caneta Bic. Né? Era em bico de pena, caneta de tinta. Então, ele tinha que, primeiro,
reunir todas as informações, organizar, fazer comentários, responder muitas coisas e encaminhar isso para ser publicado dentro do mês. E depois ainda vender as revistas. Né? E quando ele encaminhava para a gráfica, ele já começava a fazer a outra, porque não dava tempo. Então, e, ó, ninguém poupa. Numa dessas revistas de 1861, uma pessoa lá foi recriminada de um erro de gramática francesa. E ele respondeu dentro da revista que não estava errado, não, por causa disso. Com relação às reuniões mediúnicas, né, se tem médio ostensivo, se não tem, se é útil, se não tem. No começo do Espiritismo, os fenômenos mediúnicos, as manifestações inteligentes ou físicas, eram chamariz. Por isso os espíritos se manifestaram. Nós podemos fazer uma comparação com o Cristo. As curas que o Cristo realizou, chamados milagres, foram também uma forma de atrair as pessoas para a mensagem do reino, né, da Boa Nova. Então, no começo do Espiritismo, as pessoas realmente iam atrás dos fenômenos. E, aliás, até hoje ainda muita gente vai atrás de fenômenos, que deve ser uma motivação. Mas, como Kardec afirmou, muito mais importante que os próprios fenômenos é o estudo da doutrina e a sua compreensão. Uma vez, Edson, quando a gente participava dos ciclos de palestras da Unime, lembra da Unime, né? Sim. Então, a gente fazia palestras nos centros espíritas. E eu fui fazer a palestra num centro pequeno, e aí cheguei, tinha o presidente mais uma ou duas pessoas. Aí ele falou assim, olha, nós marcamos neste dia, porque é o dia da reunião mediúnica que enche de gente. Era uma reunião mediúnica aberta, né? E aí eu fiquei com ele na porta ali, recepcionando algumas pessoas, que não foram muitas. E aí chegou um casal, já de certa idade, e o presidente falou assim, olha, isso aqui é o Donizete, eu era jovem ainda, né? 20 e poucos anos, que é o Donizete, ele veio fazer uma palestra para nós aqui pela Unime, pelo ciclo de palestra e tal. Aí o senhor falou assim, tá bom, então a gente volta semana que vem. Então, é aquele interesse realmente pelos fenômenos mediúnicos. Esse é mesmo. É que, na verdade, são dois lados dessa questão, né, Donizete? É o que você acabou de falar, mas porque tem casos que defendiam que não precisava ter reunião mediúnica no centro, porque as comunicações instrutivas eram muito pequenas e tal, mas aí perderia, não poderia nem quase ser chamado mais de centro espírita, né? Porque se a gente não tiver o contato com o mundo espiritual, descaracteriza um pouco o centro, não é assim? Não, é inseparável. Mediunidade é inseparável da doutrina espírita. Certo. As obras que nós temos, o trabalho de caridade nas reuniões mediúnicas, então é inseparável, né? Você estuda a doutrina espírita e você fala de espíritos, né? Da influência dos espíritos na nossa vida. Então, isso não tem como separar uma coisa da outra, né? Também concordo.